Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai estar falando de alguns aplicativos que podem ajudar nesse tempo de pandemia, mas não só nesse tempo, né? Mais adiante também são aplicativos que facilitam a vida do professor, aplicativos fáceis de serem trabalhados, né? Mas que por conta do desconhecimento a gente acaba não baixando e nem trabalhando eles. Então a gente vai estar mostrando aqui alguns aplicativos que vêm para facilitar a vida nossa. Tudo bem? Primeiro, galera, você vai ter que abrir aqui a Play Store do seu celular, que é onde você vai estar baixando os aplicativos, tá? Então, pessoal, o primeiro aplicativo que a gente vai estar trabalhando nessa manhã aqui é o Spreaker Studio, tudo bem? Então, aqui eu já tenho aqui ele buscado aqui embaixo, que é um aplicativo de podcast, tá? Então, eu vou clicar no Spreaker Studio para carregar ele. No caso aqui, galera, eu já tenho ele baixado no meu computador, tá? Então eu só vou abrir ele aqui e eu não vou precisar baixar ele novamente. Ele está pedindo para atualizar, mas eu não vou atualizar ele agora, porque senão vai demorar um pouco mais. Então eu vou procurar aqui esse aplicativo no meu celular, que é o Spreaker Studio, tá? No caso, se vocês tivessem baixado, vocês fariam esse mesmo procedimento de procurar esse aplicativo. Então está aqui, Spreaker Studio, eu vou clicar nele. Ele é um estúdio de gravação de podcast, tá? Com ele eu vou conseguir gravar os podcasts, eu vou conseguir trabalhar essa questão dos podcasts, perfeito? Então, um aplicativo aqui ele está aberto já, e aqui ele é muito simples, né? Se eu apertar o botão REC, aqui em cima, ele vai estar gravando. Simples assim, tá? Eu posso fazer uma gravação ao vivo ou gravar o podcast para mais tarde, tudo bem? Então, se eu clicar aqui no REC, né, vocês vão ver que ele vai aparecer duas opções, ao vivo e gravar, tá? Confesso que nunca vi um podcast ao vivo, sempre eu vi disponibilizado gratuitamente, tudo bem? Explicar algumas funcionalidades desse aplicativo. Aqui no canto eu tenho o famoso bate-papo, que é onde eu posso estar conversando, se for um podcast ao vivo, com as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Perfeito? Aqui no meio eu tenho os efeitos. O meu podcast ele pode ser um podcast mais elaborado, ou seja, eu posso ter efeitos, tá? Então eu posso ter efeitos variados. No caso aqui eu vou tentar mostrar o som de alguns efeitos. Por exemplo, o som de teatro. Vocês conseguiram ouvir alguma coisa do som aqui? Por exemplo, som de suspense. Sim. Som de palmas. Mas eu não gostei dos efeitos que tem aqui, eu quero retirar um efeito. Então eu venho aqui em editar efeitos e posso excluir qualquer um desses efeitos. Vamos imaginar que eu estou excluindo esse efeito de fotografia que tem aqui, a fotinha. Então eu clico no X aqui para apagar a fotografia. Clico no mais, onde ficou vago. Vou aqui nessas três barrinhas do canto. Aí localizo o meu programa aqui dentro, vários programas que existem. Então localizo aqui o Spreaker Studio. Clico. E aí eu vou selecionar um novo áudio de efeito, tá? Então aqui eu vou buscar um novo áudio de efeito. Então tem aqui tom dramático, tom de mistério, suspense, animação de multidão, risos, câmera, pistola, campainha escolar, trovão. Vamos colocar o campainha escolar para a gente relembrar as aulas, né? Então tá aqui o campainha escolar, então tá aqui os efeitos que eu tenho colocado, adicionado, tudo bem? Isso se eu quiser adicionar ou mudar algum efeito, tá?
Aqui, galera, chama playlist, esse último do canto aqui. Playlist é se eu quiser colocar uma música no meu podcast. Então, eu estou realizando meu podcast, eu quero introduzir ele com uma música, ou eu quero finalizar com uma música, enfim. Ou eu quero fazer aquele mesmo efeito que a caixa de som da escola tem, né? Que quando eu começo a falar, a música diminui. Quando eu paro de falar, a música aumenta, né? A gente estava falando do programa de rádio aí do pai do Júlio. É um pouco o que acontece, né? Quando o cara vai falar, a gente diminui o volume da música e quando ele não fala, o volume aumenta. Então aqui você pode adicionar qualquer música, tá? No caso aqui eu tenho 2 músicas adicionadas, né? Mas se eu quiser adicionar uma outra música, eu venho onde tem esse lapisinho aqui, ó, e adiciono nova canção. Aqui embaixo, né, vai ter aqui, ó, o adicionar uma nova canção. Eu posso estar adicionando uma nova canção ou até excluindo as canções que então até existe, tá? Então eu tenho uma canção aqui, um exemplo, eu vou dar o play na canção e aí ela vai estar tocando no meu podcast, tá? Vamos iniciar então uma gravação. Primeiro eu vou ter que ligar o microfone aqui embaixo, tá? Liguei o microfone, aí eu vou apertar o REC, vou selecionar se eu quero ao vivo ou se eu quero gravar o podcast, no caso aqui eu vou estar gravando ele, e perceberam que já iniciou a gravação. Tudo bem? Eu quero um efeito, então eu vou no meio e seleciono aqui algum efeito que eu quero que seja colocado. Então vou colocar aqui o efeito de mistério, tá? Então coloquei aqui o efeito. Não quero mais o efeito de mistério, quero o efeito de palmas. Então coloquei aqui o efeito de palmas. E tudo isso o meu podcast está sendo gravado. Imagine que você acabou o seu podcast, tá? Você vem aqui em cima, onde você apertou o REC, tá? Aperta o pausar. Depois que você apertou o pausar, você vai apertar o botão do lado, tá? Onde você vai terminar a gravação. Então aqui está, gravação concluída, ótimo trabalho. Aqui eu tenho 2 opções. Eu posso guardar em rascunhos o que eu fiz, ou eu posso compartilhar o que eu fiz, tá? Imaginamos que eu queira compartilhar com algum grupo de WhatsApp, mandar por e-mail, colocar no meu Facebook, né, no meu Twitter, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então eu clico aqui em compartilhar. Aqui eu vou poder estar adicionando aqui, onde tem a fotografia, uma foto desse podcast. Imagine que o podcast foi de ciências e eu falei sobre o corpo humano. Eu posso colocar um corpo humano aqui. Imagine que foi de história, né, e eu falei sobre as sociedades antigas ou primitivas. Eu posso adicionar uma imagem aqui. Então eu posso estar adicionando uma imagem para estar linkando o meu podcast. Assim que o aluno vê a imagem, ele já vê essa questão do podcast em si, tá? Mas aqui, então, eu não vou adicionar nenhuma imagem, eu só vou dar aqui o botão upload. O que significa isso? Significa que eu vou upar, ou seja, eu vou preparar o meu arquivo para esse arquivo ele ser compartilhado, tá? Se o arquivo é maior, obviamente, o tempo demora mais. Aqui, no caso, ele já colocou um nome aqui e já fez aqui a minha upagem. Aqui eu vou nos 3 pontinhos, novamente, seleciono a opção podcasts e meu podcast vai estar gravado aqui, ó. Júnior Garnica Shows. É esse, eu posso renomear. E se eu clicar nos 3 pontinhos aqui no canto, ele vai ter a opção compartilhar. Aí eu vou estar compartilhando esse podcast com todos esses aplicativos que eu quero, né? Posso mandar para o WhatsApp, o Instagram por direct, posso salvar no meu Drive, posso copiar o link, tá? Posso mandar pelo Gmail e uma série de outros aplicativos, tá? Uma última coisa interessante
que eu posso estar fazendo aqui, pessoal, é colocando aqui o meu login. Quando vocês entrarem para esse aplicativo, ele vai pedir para vocês um login, tá? Login nada mais é do que você logar no aplicativo. Então, você pode criar um login do início, né? Do zero dentro do aplicativo, ou ele vai dar a opção de você logar com uma das contas suas, logar pelo Facebook, ou logar pelo Twitter, ou até pela sua conta Google, tá? Às vezes alguns sites pedem isso, né? E se você coloca o WhatsApp, ou Facebook, ou a conta Google, ele já pega os dados automaticamente e já joga no aplicativo. No caso aqui, eu estou usando a minha conta Google, que é mais fácil. Então, ele já puxou os meus dados, já puxou a minha foto. Então, ele já puxou bem bacana. Aqui, só uma última coisa legal, que são músicas livres de direitos. Por quê? O que acontece? Eu posso gravar o meu podcast e essa música ela ser protegida por direitos autorais. E quando eu publicar isso, por exemplo, no YouTube, né, que é uma plataforma de visualização mais ampla, né, não há permissão, porque os direitos autorais bloqueiam. Isso acontece muito com vídeos também. A pessoa publica o vídeo e os direitos autorais não permitem que esse vídeo seja veiculado e às vezes o vídeo é tirado do ar, fica sem som. Então aqui eu procuro músicas que tenham direitos autorais liberados, ou seja, livres, que eu possa estar utilizando. Aqui tem uma série de músicas que eu posso estar utilizando aqui para fugir dos direitos autorais e não estar pagando. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse aplicativo, gente, de criação e gravação de podcast? Não. É bem tranquilo, né? Eu costumo falar que os aplicativos, eles são difíceis se a gente não mexe, né? Se a gente tem um pé atrás com ele, obviamente ele vai ser mais complicado. A partir do momento que a gente começa a trabalhar eles, a mexer com eles, ele vira fácil. E, pessoal, tá mexendo com o aplicativo, gerou alguma dúvida, né? Corre na internet que com certeza vai ter alguém explicando como fazer a funcionalidade, como gravar, enfim, como fazer alguma coisa nesse sentido. Então, é um aplicativo bem bacana para estar trabalhando a edição e gravação de podcast. Tudo bem? Ô, Nossa, José, diga. você gravou aquele. Você acabou gravando, né? Aquele pedacinho lá. Não tem como a gente ouvir como ficou? Porque você Sim, pôs sim. os efeitos lá. Vamos mostrar aqui como ficou aqui. Tá. Aqui no caso aqui tem 2 episódios, né? No caso aqui eu gravei o segundo. Tá. E perceberam que já iniciou a gravação. Tudo bem? Eu quero um efeito, então eu vou no meio e seleciono aqui algum efeito que eu quero que seja colocado. Eu vou colocar aqui o efeito de mistério, tá? Então, coloquei aqui o efeito. Não quero mais o efeito de mistério, quero o efeito de palmas. Coloquei aqui o efeito de palmas. E tudo isso no meu podcast está sendo gravado. Inclusive, já acabou o podcast, tá? Você vem aqui em cima, onde você apertou o REC. Pessoal, aqui uma coisa bem bacana que eu não tenho muita, né, mas é criatividade, né? Então, pessoas que conseguem ter uma criatividade bacana, conseguem produzir podcasts maravilhosos, assim, né? Então, quanto mais criatividade, colocar uma música introdutória, saber trabalhar bem os efeitos, né? É bem bacana. E aqui é uma edição completa que você tem na tela do seu celular, né? Quem lembra daqueles programas de rádio que o cara conseguia colocar os efeitos, conseguia fazer as coisas?
tudo você tem aqui na palma da sua mão com esse aplicativo que é fácil e bem tranquilo. Tudo bem? Agora nós vamos para o segundo aplicativo, que é o aplicativo de edição de vídeo e imagens, tá? Que é o InShot. Então, no caso aqui, eu vou abrir a minha Play Store também, que é a minha loja de aplicativos, tá? Sempre que eu quiser um aplicativo, eu vou nela, pesquiso, tá? Então, atenção para procurar aplicativos que sejam gratuitos, porque os aplicativos pagos normalmente vão limitar muito a funcionalidade deles, tá? Mas os gratuitos têm um problema que vão vir com muita propaganda. É aquele aplicativo que a cada 3, 4 toques você vai ter que fechar um X de uma propaganda, mas você não está pagando para estar usando o aplicativo, tá?